Olá pessoal, Aprendiz da Evolução vos fala nesse momento. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre espiritualidade e religião. Claro que um vídeo, alguns minutos não serão suficientes para poder falar tudo que eu penso sobre esse assunto, mas eu já quero começar nesse vídeo a abordar um pouco sobre isso e convidar vocês também a conhecer todos os vídeos do canal e tudo que a gente vem trazendo sobre evolução para a internet. Bom, espiritualidade e religião. Para mim, eu nasci dentro de uma religião e eu frequentei essa religião durante 20 anos da minha vida, praticamente, mais de 20 anos. Eu fui envolvido com tudo que existia lá dentro, inclusive trabalhos voluntários, grupos, ministérios, tudo que existia dentro dessa religião, eu fui envolvido. E eu cresci nessa religião. Fui ensinado pelos meus pais, eles me passaram tudo, outros líderes religiosos e da minha família passaram mais coisas, só que teve um momento em que eu questionei. E eu não venho aqui para apresentar verdade absoluta, nem nada disso, eu venho para apresentar o seguinte, a minha visão sobre tudo isso e como hoje eu enxergo a religião e a espiritualidade. Na minha visão, depois que aconteceu essa situação, eu vou falar primeiro da situação, depois eu vou entrar na questão do que eu acho. A situação que aconteceu era uma regra que existia ali dentro e que, ao meu ver, não era uma regra que envolvia o espiritual, era uma regra puramente humana e vaidosa. Eu enxerguei desse modo e eu fui sincero e falei desse modo diante do líder. E diante disso eu fui punido, obviamente. E quando eu fui punido, eu comecei a estudar mais. Comecei a estudar outras religiões, outras filosofias. Comecei a estudar a espiritualidade em si. E eu percebi que o mundo da espiritualidade é muito maior do que existe. Então eu me afastei da religião. Por essa religião eu ainda nutro carinho. Quando sou convidado a ir, eu vou. Mas eu tenho na minha cabeça de não fazer parte de nenhum grupo religioso. Pelo fato de eu ter entendido a função da religião e ter entendido a espiritualidade de outra forma. Então hoje o que eu abraço se chama espiritualidade, que é uma visão mais aberta das coisas, é uma visão que não me priva de fazer certas coisas que eu quero e que faz com que eu leve o meu caminho muito pela moral e por outras coisas, não por medo de algo, não por ser punido por algo, sabe? É uma coisa muito mais profunda, em que a gente precisa se questionar ainda mais do que os religiosos, porque muitas vezes os religiosos têm um livro que seguem de regras, e a pessoa que segue a espiritualidade não tem um livro de regras, então ela precisa a todo momento estar se questionando para saber se ela está fazendo a coisa certa, ou aquilo que vai trazer algo bom para a vida dela. Então eu enxergo a religião como algo necessário, e na verdade eu enxergo o caminho de cada um como muito particular. Muitas pessoas vão encontrar felicidade na religião, muitas pessoas vão encontrar felicidade na espiritualidade, Então assim, a religião, ela pode ter a espiritualidade ou não, mas o ideal é que tenha, porque a própria motivação dela é espiritual. Mas a espiritualidade, ela não depende da religião, ela não depende de um conjunto de regras criadas por homens ou de livros sagrados para que ela se manifeste. A espiritualidade é livre. Ela se manifesta de diversas formas, diversas maneiras, através do tempo. Então, quando eu abracei a espiritualidade, eu comecei a estudar mais daquilo que eu gostava, eu comecei a estudar um pouco de cada, eu comecei a estudar muito do budismo, porque o budismo é uma filosofia que, em alguns lugares, tem uma ramificação religiosa, mas o budismo, ele, na sua maioria, ele não é religioso. Inclusive, Buda falava que era bom que existam muitas religiões, Era bom porque cada pessoa vive de uma maneira. A religião é uma coisa que realmente é muito particular. Cada um vai apreciar um tipo de religião ou não ter religião. Então a gente não pode exigir que exista uma religião, no mundo de bilhões de pessoas, todas as pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, existir uma que unifique. A religião que realmente unifica tudo, que não é uma religião, mas é uma base de tudo, é o amor. O amor é a base de tudo.
Então, quando eu entendi isso sobre a espiritualidade, sobre o amor, eu comecei a estudar o budismo, eu comecei a estudar um pouco do espiritismo, um pouco do hinduísmo, um pouco de cada. E eu abri a minha mente para perceber que eu poderia visitar qualquer templo religioso, porque a base de todas as religiões é realmente o amor. De certa forma, todas as religiões têm algo em comum, que é levar a pessoa num caminho de evolução. O problema é quando a gente se prende a regras que são culturais de cada religião e a gente deixa isso atrapalhar o que é transcendental, que é o que é espiritual realmente, que é a essência espiritual de cada religião. Então, foi por esse motivo que eu decidi abandonar o caminho da religião. Não abandonar porque eu visito religiões de vez em quando, mas ter a minha mente aberta para a espiritualidade. Ter a minha mente aberta para eu poder crer em qualquer coisa e estudar física quântica, energia, vibração, tudo isso que existem em religiões orientais, que existem em religiões ocidentais, tudo depende muito. Então eu acho que o que aconteceu é que a religião me limitou. Então, pelo fato de ter me limitado, eu decidi abandoná-la e eu comecei a estudar sobre a espiritualidade e descobri aquilo que me fazia bem, aquilo que me trazia evolução para o caminho. Então eu posso dizer que em poucos anos, fora da religião, eu aprendi muito mais do que em muitos e muitos anos dentro da religião. Porque muitas vezes a religião, se você tiver uma mente fechada, você se fechar naquilo, você realmente não vai conseguir atingir a sua evolução na sua jornada. Porque a nossa jornada, por mais que ela seja feita de forma coletiva, em grupos, pessoas juntas, a nossa jornada é individual. É um caminho só. É através desse caminho que nós, aprendizes, iremos chegar ao ápice da nossa evolução. Então, só que eu acho que as religiões são muito necessárias, principalmente hoje em dia. Se a gente não tivesse religiões, eu acredito que existiriam muito mais guerras, muito mais mortes, Então, de certa forma, a religião é necessária, eu reconheço isso, mas eu enxergo por esse caminho individual, que é o caminho da nossa própria jornada, que me fez deixar a religião e que me fez abraçar a espiritualidade com todas as minhas forças. Então, meu conselho para você, aprendiz da evolução, assim como eu, é que você sempre analise isso, o que a religião está te trazendo, o que a espiritualidade está te trazendo, e você analise o que vai ser melhor para você, não a forma que você tem que agradar os outros, da sua família, dos seus amigos ou os membros da instituição religiosa a qual você vai. Você tem que buscar aquilo que te faz verdadeiramente feliz e não mentir para si mesmo na tentativa de se convencer que você é feliz. Então é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês compartilhassem nos comentários as suas experiências e deixassem também sugestões de próximos vídeos e coisas que vocês querem que eu fale aqui no Aprendiz da Evolução. Então deixe seu like também, mande para aquele amigo que precisa ouvir esse tipo de coisa e até a próxima.